do zero. Todo mundo tem uma proposta de valor e todo mundo tem um porquê de fazer uma clínica, um consultório e de criar uma solução em saúde que esteja dentro dessa zona de competência como especialista. Mas você tem uma intencionalidade em se posicionar como um órgão que realmente tem uma função social, eu acho que é muito importante. Há mais de 40 colaboradores. A gente tem que ser estratégico o suficiente para entender que determinadas ações elas têm que caber numa proposta de custo, de A conta timing tem de que custo fechar de no receita, final, exato. né? Em 4 anos. É possível fazer um bom negócio do ponto de vista de trazer uma boa solução técnica, trazer uma boa experiência para o paciente e construir uma marca que é muito forte e que a gente consegue colocar um drive ali do nosso propósito de vida. Hoje a gente vai contar aqui um pouco e aprender com a história do meu amigo, um cara que eu admiro bastante, um dos fundadores do Instituto Olimpo, Dr. Rubem Chaves. Mano, seja muito bem-vindo. Boa, boa. Muito obrigado aí, Caião. Com certeza foi uma trajetória bastante interessante aí, os últimos 4 anos e meio. Quando a gente olha para trás, a gente nem imaginava que a gente teria mais de 40 colaboradores hoje na Olimpo, que a gente vai falar um pouco do que é Olimpo, né? Mas agradeço o convite e tô honrado aí de fazer parte desse podcast aqui de MEV e de toda essa trajetória, né? Parabéns aí. Show de bola. Ó, hoje a gente vai falar sobre expansão de clínica, quando decidir ter o seu próprio espaço, como é que eu faço expansão de equipe, em que momento vale a pena pensar em ter uma segunda unidade, tudo isso baseado aí na experiência, na história que a Olimpo tem construído nesses anos, e acho que vai ter muita coisa para você modelar aí para a sua realidade, tanto de você que está iniciando talvez o seu projeto, talvez pensando ainda no seu consultório particular, quanto para você que tem a sua clínica, talvez com alguns colaboradores já, e pensando em ir para um próximo nível já de maturidade. Então, eu queria começar, Rubão, te pedindo, eu já conheço um pouco da sua história inicial ali, mas queria te pedir um resumão. Se a gente fosse pegar assim, do momento que você termina a residência de medicina do esporte, né, que você é médico do esporte, ao momento em que você resolve fundar a Olimpo, né? Teve um hiato Sim. aí de alguns anos. E como é que veio essa ideia da Olimpo? E aí você já apresenta qual é a Boa. proposta desse... Na verdade, não foi nenhum ano, foi algo em torno de 10 meses, que eu formei em março, Que na massa, residência de cara. 2019, e em janeiro a gente inaugurou a Olimpo de Moema, que é a Que show. matriz, né? Foi a primeira. Mas a grande verdade é que o CNPJ surgiu até antes, né? Porque a gente, até inaugurar o seu espaço Sim. físico e você fazer toda uma estrutura inicial do consultório, existe toda uma etapa de planejamento, Sim. abertura do CNPJ e uma série de Obra, né? obra, investir na parte de estrutura física, equipamentos, aparelhos, enfim, uma série de Sim. coisas que são barreiras, de certa forma, barreiras de Sim. entrada hoje para quem quer empreender. Então, a decisão mesmo de abrir o CNPJ e a abertura foi em setembro. Na verdade, foi em agosto a decisão, e em setembro a gente abriu, e em setembro, ali para agosto para setembro, a gente conseguiu alugar o nosso primeiro espaço, que é lá na Avenida Ibirapuera, 2907, que é o espaço que você conhece, Massa. e que talvez alguns que estejam ouvindo conhecem, mas começou com pequenininho, com 60 metros quadrados. Hoje a gente tem 220 metros quadrados em Moema, dispostos em 7 conjuntos comerciais de um Sim. prédio, né, comercial. E a gente tem aqui a unidade de Itaim, que é aqui bem pertinho aqui do estúdio onde a gente está, que tem mais 150 metros quadrados. Então, eu acredito que a decisão, na verdade, ela foi tomada até antes de eu quero ter o meu próprio negócio, mas o comprometimento foi tomado em agosto de 2019, então foi alguns meses depois que eu formei. Bacana. E aí eu já queria te pedir para você apresentar um pouco qual é a proposta de valor ali da Olimpo, qual foi o, vamos dizer assim, a lacuna de mercado que vocês viram que, cara, eu acho que a gente consegue capturar valor, entregar um valor diferenciado do que é a proposta hoje. E já queria te provocar também, dentro disso, porque eu acho que está relacionado à proposta de valor que vocês têm, você construir um business com outros sócios, que inclusive parte deles não são médicos. Sim. Qual o racional dessa decisão? Legal. Em que momento vale a pena considerar ter um business com outros Legal. sócios, né? Que não seja só dividir conta. Eu vou ter que retroceder um pouco na linha do tempo. Então, a gente está em 2019.
que é quando eu formei, e 2020, em janeiro, foi quando abriu. Mas aí eu vou voltar para 2 momentos para responder essas 2 perguntas. Eu vou voltar primeiro para 2018 e depois 2016. Em 2018, o que aconteceu? Eu fiz um fellowship em Nova York, no Hospital for Special Surgery. Quem é ortopedista e eventualmente está ouvindo, conhece essa instituição, que é a instituição referência hoje tanto em atendimento ortopédico e de medicina esportiva, quanto em produção de conteúdo acadêmico nessa área. Então, é uma instituição que fica em Manhattan, Nova York. E eu conheci um médico que trabalhava nessa instituição, que era médico do New York Knicks em 2016, quando eu era residente e estava como voluntário na Olimpíadas. Nossa. Me conectei com ele, com o Dr. Brett, e falei, em 2018 para 2019 eu vou fazer meu estágio optativo, então gostaria de visitá-lo. E desde 2017 eu preparei o terreno para fazer isso acontecer, porque existe uma série de, né, a galera manda uma série de formulários e requisitos ali que você tem que preencher e cumprir para você poder fazer esse observership, né? Porque a gente não pode pôr a mão lá. Aí eles perguntam se você é terrorista, esse tipo de coisa, assim. Tive que fazer PPD e mandar o resultado, umas coisas assim. Mas, assim, enfim, deu certo. Qual que é o meu ponto com essa história aí? Porque eu tô retrocedendo para 2018. Quando eu cheguei lá, no hospital, uma coisa que me chamou a atenção, eu já tinha ido para os Estados Unidos, mas eu nunca tinha ido para fins de estudo. Eu tinha ido para fins de turismo. Andando nas ruas de Nova York, eu vi que existia um branding e uma intencionalidade de ocupar os espaços de marketing na rua muito forte do HSS, do Hospital for Special Surgery. Tem um outro hospital lá, Mount Sinai, que é um hospital também que tem, além de Nova York, tem outras sedes. E tinha um outro hospital que eu agora esqueci. John Hopkins, talvez? Não, John Hopkins acho que é em Boston. Mas enfim, eram 3 Tier 1 hospitais, que é tipo nível 1 de hospital ali, como se fosse o Einstein e o Sírio, lá de Nova York, que eles não só comunicavam demais com o público na rua, em outdoor, só que tinha 2 coisas que me chamavam muito a atenção, que eu acho que isso tem muito a ver com a construção do Olimpo. Todos os hospitais e as marcas de saúde, eles investiam em cocriação ou tem uma associação de marca com esporte. Legal. E com ações para a comunidade. E aí, por que isso eu acho que é importante? Por que isso expandiu a minha visão? Porque o Hospital for Special Surgery, eles construíram uma parceria com o New York Knicks. Inclusive, o médico que eu estava acompanhando no Fellow era do Knicks, que é o time de basquete. Foi onde você teve contato na Olimpíada. Que foi quando eu tive contato com ele em 2016. O médico do esporte era do New York Knicks. E ele também era médico e atendia os pacientes, atletas amadores, num contexto ali dentro do ambulatório do hospital, porque o ambulatório fica lá no hospital. Então, eu ter essa vivência e conseguir entender que um player de saúde nos Estados Unidos não é simplesmente um player que tá lá para resolver de maneira transacional uma simples demanda de saúde, e ele vai além disso, me despertou uma coisa que não só o setor de saúde faz muito bem, mas outros setores fazem. Mas no setor de saúde no Brasil, fundamentalmente, não fazia isso até então, ou ainda se fazia, era muito tímido. Sim. Então eu vou te dar um exemplo. Eles patrocinam, por exemplo, a Maratona de Nova York. Então tá lá, Hospital for Special Surgery. Patrocinam um evento, um torneio de squash que eu fui junto com o Brett, que é na Grand Central, que é aquela estação gigante. Sim. O JP Morgan Tournament of Squash, o Tournament of Championships. É tipo o Campeonato Mundial de Squash. Legal. É no meio da estação e eles estão lá patrocinando, enviam médico, enviam toda uma estrutura. E fora isso, eles têm uma parte de caridade mesmo. Eles ajudam muitas instituições de caridade, eles financiam algumas pessoas que são de camadas menos abastadas da sociedade para estudar medicina no Vail Hospital, que ali, na verdade, é o centro universitário deles, referência, que fica do outro lado da quadra ali, da 72. Então é uma coisa muito dinâmica. Você vê que tipo, o papel a empresa da instituição ela é muito além de só fornecer um serviço de saúde. Existe um impacto social de fato numa empresa de saúde nos Estados Unidos, especialmente as empresas que eu tive contato. Sim. Que são bem relacionadas ou bem estruturadas do ponto de vista de não só de gestão, de projeção, de receita, de pessoas, de time.
E isso parte da mentalidade do founder, mentalidade dos donos, que é, eu vou pegar uma parte desse lucro, ou eu vou, como estratégia de captação e de crescimento, me associar com marcas e com outras questões que fazem parte do meu propósito e da minha pegada, e isso naturalmente vai gerar um crescimento incremental em linhas de receita, em consideração de marca, em nutrir um certo Legal. sentimento pelo público. Então eu comecei a perceber que eles investiam, por exemplo, no inverno, em ações para trazer sopa para a população mais vulnerável na rua. E aí tinha lá o pessoal com o coletinho lá que saía e que fazia essas ações. Eles foram o principal hospital dos Estados Unidos que mais recebeu pacientes de Covid. É um hospital ortopédico que, naturalmente, por conta da demanda da Covid, sumiu, né? Sim. Ninguém estava resolvendo, ninguém estava pondo prótese, são coisas tão urgentes. E aquilo virou um grande convidário ali na pandemia. Inclusive, eu falei com o Dr. Brett na pandemia e ele falou, realmente, cara, tá todo mundo aqui focado em absorver essa demanda. Você acha que a ideia da Olimpo surge ali, né? A ideia da Olimpo, a inspiração da Olimpo surgiu muito ali. Porque Legal. o que eu vi? Existia uma intencionalidade, e aí a parada tá aqui. Todo mundo tem uma proposta de valor, e todo mundo tem um porquê de fazer uma clínica, um consultório, e de criar uma solução em saúde que esteja dentro dessa zona de competência como especialista. Mas você tem uma intencionalidade em se posicionar como um órgão que realmente tem uma função social, eu acho que é muito importante. E por que eu falo isso? A gente vai agora, domingo que vem, patrocinar a Maratona da Fila. Legal. Que é uma maratona que faz pouco tempo que existe, a Fila virou uma parceira nossa, mas que já tem, acho que 5 mil corredores inscritos para essa maratona que vai ser na USP. A gente vai, além disso, ter também o curso de ultrassom que eu faço. E como que funciona o meu curso de ultrassom? É um curso de ultrassom em medicina regenerativa. Eu recebo pacientes de forma totalmente gratuita, pacientes que não podem pagar, e geralmente são atletas de diversas modalidades, para ter matéria-prima para ensinar os alunos o jeito certo de fazer um bom assessment ali com a ferramenta, de saber escanear determinadas articulações e saber conduzir casos quando precisa de um tratamento do ponto de vista intervencionista. Então, além de eu gerar valor para os alunos, porque eles têm um contato que dificilmente eles vão ter em outras escolas, com atletas mesmo de verdade, eu consigo me conectar com projetos de corrida de rua, que eu tenho um grande parceiro meu, que é o Fran Cauê, que ele... Como que começou a história dele? Ele pintou, lá em Itaquera, uma pista de 100 metros no meio da rua. Ele pintou, assim, no meio da quebrada lá. E começou a dar aula para molecada de atletismo. Massa. Isso faz uns 20 anos. Projeto Correndo para o Futuro. E aí eu conheci ele, comecei a atender alguns meninos do projeto dele de forma gratuita. E aí todos esses atletas que ele acompanha, que ele treina, que é uma ONG de fato, eles vêm, tem uma vanzinha deles que eles vêm todo sábado e domingo, uma vez por mês, para ser atendidos lá pela gente, os que especialmente que estão machucados e com algumas restrições relacionadas ao esporte. Então, essa visão que eu tive lá em 2018 me ajudou a abrir muito a cabeça sobre é possível fazer um bom negócio do ponto de vista de trazer uma boa solução técnica, trazer uma boa experiência para o paciente e construir uma marca, que é o que a gente está construindo com o Olimpo, que é muito forte, que está se tornando cada vez mais relevante no cenário paulistano, pelo menos, e que a gente consegue colocar um drive ali do nosso propósito de vida. E o nosso propósito de vida, no final das contas, é o quê? É fazer com que a população entenda que o sedentarismo é a 4ª doença que mais mata no mundo. Ponto final, é isso. Tudo que vem ali, além disso é super válido, mas a base é essa. A gente tem que entender que o esporte é uma ferramenta que vai ajudar a combater o sedentarismo e vai tirar a pessoa do risco de uma série de comorbidades que já são bem conhecidas, né, pela população médica, e que muitas vezes, por falta de incentivo, por falta de... A gente sabe que o Brasil... Estamos vindo de um ciclo olímpico agora, né? É bizarro quando você pensar que... O quanto que uma Rebeca Andrade teve que remar e uma Simone Biles teve que remar. A Simone também vem de uma camada mais desabastada, assim por dizer, nos Estados Unidos. Mas a estrutura que tem na ginástica, o salário que ela conseguiu depois de um certo milestone que ela atingiu dentro da carreira dela, e
toda A realidade do esporte aqui no Brasil. a realidade do esporte do Brasil versus os Estados Unidos, até para a população mais pobre, é muito diferente. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender, beleza, eu sou um gestor eu sou um prestador de serviço. Sou eu, o Rubem, pessoa física, eu posso abrir um CNPJ e trazer uma solução para uma pessoa única por hora. Essa é a minha capacidade. Eu não consigo ir além disso. Mas, a partir do momento que quando eu penso, eu vou organizar meu esforço para construir um modelo de saúde que seja integral, que tenha essa visão de promover o esporte, tanto para os atletas amadores competitivos que podem pagar, que são o nosso público aqui da Faria Lima, quanto para a galera da quebrada que não pode pagar, mas que também vai se beneficiar. Quando a gente vai além e a gente entende que a gente tem quase que um BHAG por trás, que é um Big, Hairy, Audacious Goal, para quem não entende, é uma meta cabeluda e super ousada que você coloca como aquilo que você quer atingir no longo prazo. De tangibilizar o seu propósito. Exatamente. Assim, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende que a gente quer ser, até 2028, 2030, ali, quando a gente estiver praticamente completando 10 anos, um centro de referência, não só de saúde, mas a gente quer construir um espaço de conveniência para quem é apaixonado por esporte. Ponto final. Esse é o nosso objetivo. Então, a partir dessa leitura, a gente começa a entender que esse drive ele tem que ser intencional, mas ao mesmo tempo, a gente tem que ser estratégico o suficiente para entender que determinadas ações elas têm que caber numa proposta de custo, de timing de custo de receita. Exato, a conta tem que fechar. Vou abrir aqui um espaço que assim... Aí eu só vou segurar agora um parênteses, porque eu ainda não respondi do Físio, mas o Físio tem uma história de 2016 que eu já conto, só pra gente não esquecer. Não, isso, eu ia só colocar isso. Você tá lá no Observership, surge essa ideia, você vê a possibilidade de construir um negócio de saúde que não seja só entregar uma consulta, mas construir, enfim, todo um modelo um sistema, eu acho que essa é a melhor palavra, né? Que tenha impactos para além ali do atendimento individual. Isso você tá na R3 ainda, correto? Tava no R2 para R3 ali. Tá. Janeiro de 2018, assim, Pronto, janeiro de 2018 até a abertura... Que foi janeiro de 2020. 2020. Qual foi o processo aí desse ponto até a abertura mesmo, assim, ó? Boa. Eu acabei indo muito para alto rendimento. Então, no meio da R3, eu fui contratado pelo São Paulo Futebol Clube. Eu já era estagiário lá, mas eu fui efetivado. Trabalhava com as categorias de base da Seleção Brasileira de Basquete. Inclusive, trabalhei com alguns meninos que foram agora para Olimpíadas, o Iago, enfim, alguns dos meninos que estavam lá. Tomaram um pau lá dos Estados Unidos, mas foi super digno, né, a partida contra os Estados Unidos, especificamente. E eu estava inserido dentro de um contexto que eu também atendia. Comecei a atender meus primeiros pacientes particulares, especialmente corredores de rua, porque eu comecei a praticar corrida de rua, e alguns triatletas, no consultório do meu chefe, que era o Tadeu, o meu chefe do São Paulo, e que me abriu as portas tanto no São Paulo como no consultório, e depois futuramente num vínculo que eu tive no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, que é um centro que fica do ladinho do consultório ali, na Avenida Ibirapuera, que é um projeto da Prefeitura de São Paulo. Legal. Que é para fomentar jovens atletas para formar nos diferentes esportes olímpicos. Então lá não tem só futebol, né? Sim. Futebol é o mainstream do Brasil, mas lá tem luta greco-romana, tem tênis, tem ginástica, tem vários esportes ali. Então, nesse contexto, eu comecei a perceber que, e aí entra essa questão da lacuna do mercado que você perguntou. Qual é a lacuna que a gente enxergou? Existe o conceito que é o Departamento de Sport Science, de um clube do qual eu estava inserido e fazia parte. Esse departamento, no São Paulo, ele era bem estruturado e bem dividido em setores. Então, a gente tinha a parte que era o Refis, a fisioterapia, a medicina, a nutrição. A gente tinha um trabalho muito legal lá também do assistente social, porque a gente tinha meninos do Brasil inteiro lá, que com 14 anos, às vezes saíam lá do sertão do Piauí, do Nordeste, e ficavam alojados para tentar uma carreira. E o São Paulo, e isso é uma coisa que eu sempre trago esse destaque positivo para o São Paulo, que eu acho que é uma grande instituição, porque todos os meninos que estavam lá e eram atletas do São Paulo desde os 14 anos, eles estudavam no Objetivo, uma escola particular. Legal. E tinham comida boa, tinham psicólogo, nutricionista, assistência, tudo que eles tinham, eles precisavam. Tinham exames anuais que a gente fazia. Então, nesse contexto, eu comecei a perceber
para você virar um atleta de alto rendimento, e aí a gente nem tá falando necessariamente do impacto do esporte na saúde, a gente já tá indo para uma outra parte, interface da medicina esportiva, que é o alto rendimento. Você precisa de um certo investimento em ter uma estrutura mínima de pessoas te acompanhando. Para você não ter erro de carga, para você não ter falta de uma estratégia de balanceamento de macronutrientes, por exemplo, na nutrição, para você aprender a dormir bem, para você entender que e eu acho que isso é um dos grandes trunfos do São Paulo, e sempre foi falado isso lá. Os meninos que estudam, que são mais inteligentes, eles têm uma carreira mais longa no futebol. Então, um atleta, para ele entender a complexidade de como que é uma jogada, para ele sintetizar alguns conceitos que são importantes para ele poder executar bem a função dele e ele ser um role player, para ele se encaixar no time, ele precisa ter essa visão. Ele precisa entender que eu não posso só simplesmente ser um bom jogador tecnicamente. Eu sei que eu tenho que saber me montar sem a bola, mas para me montar sem a bola, eu preciso ter habilidades. Tem uma certa capacidade cognitiva até, exatamente, né? De leitura do jogo. Eu preciso ter uma leitura do jogo, eu preciso entender, preciso ter inteligência emocional, porque quando a gente vai perdendo vai ser de um jeito, quando a gente vai ganhando vai ser de outro. Então tudo isso a escola proporciona de certa forma. E aí o que eu comecei a perceber? Atendendo paralelamente atletas amadores e atendendo profissionais, eu dei o exemplo do São Paulo, mas eu atendi em outros contextos também profissionais. Eu via que existia um gap muito grande, especialmente no mercado que é muito crescente em São Paulo e no Brasil inteiro, que é o CEO de uma companhia aqui da Faria Lima, ou um grande executivo de uma companhia, ou às vezes não precisa nem ser um cara assim, um cara que está dentro do mercado corporativo, de certa forma. Não precisa nem ser um cara de super destaque. A gente tem muita gente em níveis mais elevados, né, na escala corporativa, mas em geral a população do mundo corporativo em São Paulo, que é gigantesca. Essa população, eles começaram a perceber que o esporte, e aí tem uma série de fatores que explicam isso, BDNF alfa, um monte de coisa, ele eleva a sua produtividade e ele eleva uma série, e ele te dá uma série de atributos e características quando você pratica esporte que vão te ajudar muito e vão ser decisivos para você exercer bem a sua função corporativa. Melhorar sua capacidade de decisão, processar emoções. Muita coisa, tem muita coisa envolvida nisso daí. E é uma discussão super legal também da gente ter. Porque algo que eu aprendi com um amigo. Se você reparar, todo cara bem sucedido do mundo privado, de empresa privada, ele não é uma regra, tá? Mas ele tende a ser altamente treinado, de certa forma. Ele treina o corpo dele. E o cara que é bem sucedido financeiramente, que não é do mundo privado, geralmente ele não treina o corpo dele. É o cara do poder público. Geralmente ele é o oposto. Ele é a antítese. Então, são mecanismos diferentes. Porque você começou a se enxergar o esporte como um ativo de investimento da sua performance. Exatamente. E aí o que eu percebi? Essa galera, eles não tinham uma assessoria, uma curadoria de serviços e de informações necessárias para eles continuarem expandindo a performance esportiva deles. E do mesmo jeito que esse cara, ele vai atrás de uma formação de um MBA executivo, técnica, ele vai atrás de investir na própria pessoa física dele. Por quê? Porque para ele se sustentar 10, 20, 30 anos tendo sucesso na carreira corporativa, ele precisa cuidar da máquina dele. E aquilo se torna também um estilo de vida. E o cara que vai pro triatlon, o cara que joga tênis, o cara que... A gente sabe, eu tenho muita gente que tem um torneio corporativo da XP, tem um torneio corporativo do Itaú, de futebol. Então, assim, é fomentado bastante nessas instituições a prática esportiva. E esse cara, tem uma hora que ele bate num gargalo. Pelo Benchimol da XP ser um dos caras também que puxa muito isso, né? Puxa muito isso. O cara é super apaixonado pelo Senna, ele tem toda essa questão aí. E aí, o que eu notei? Essa galera ou se machucava ou tava procurando performance, só que a jornada desse cara era muito fragmentada até então. E ainda é, na real. De maneira geral, assim. Se a gente for girar uma roleta e escolher uma instituição de saúde para ele tirar dúvidas, para ele se tratar, para ele melhorar a performance ou reabilitar, a chance dele pegar uma instituição
que não resolve tudo e que é muito superficial a solução, é grande, é gigante. E as instituições, pelo menos do que eu conheço, que tentam capturar um pouco de valor desse público, tipo check-up corporativo, não conseguem entregar esse tipo de solução, né? Tipo um planejamento de performance e coisa do tipo. E né? geralmente são soluções mais de prateleira. Que são legais, mas são soluções de prateleira. Não são soluções tão... dentro do valor que ela entrega. Não são soluções tão tailor-made ou tão personalizadas, tá? Então, o que eu notei? Essa galera, ela tá disposta a pagar para economizar tempo. Tanto é que eles têm secretária executiva, secretária corporativa, tem um monte de gente para fazer várias coisas para eles. E aí chega no médico, o médico fala, beleza, você tem... Dá um exemplo aqui prático. Você tem uma tendinopatia patelar. Então, você chega com um problema e o médico te devolve 4 problemas, que é fazer ultrassom, fazer ressonância, fazer fisioterapia e marcar o retorno. São, de fato, 4 problemas. Por quê? A pessoa, se ela não tem uma conexão ou uma facilitação de quem são os players que vão resolver esses problemas, aonde, como, e aí pensa que são 4 ligações que esse cara tem que fazer, ou ele tem que mandar a secretária dele fazer, são várias etapas que ele vai ter que percorrer até ele voltar no retorno, para você ter o seu compilado de tarefas que você criou para ele. Então, no final das contas, isso gera um atrito na jornada. E uma das coisas que é mais cara para esse público, né? Que é tempo. Exatamente. E fora a questão técnica pura. Sim. A maior parte dos ortopedistas, tem muitos ortopedistas bons. Eu gosto muito dos colegas ortopedistas. Inclusive, trabalho com vários e monitorei vários ao longo de vários anos aí de carreira de educação. A maior parte eles não tem esse conhecimento específico do esporte também. Eles vão tratar um atleta amador igual eles tratam a avó do atleta amador. Que é repouso, anti-inflamatório, uma coisa mais tradicional zona da ortopedia conservadora. Não quer dizer que tá errado, mas para aquele contexto específico não vai servir do cara que quer se manter ativo. Então isso era uma dor muito latente desse cara. E eu percebi isso porque eu atendi esse cara no consultório e eu tava numa sala que era o consultório do meu chefe. E aí que entra o fisioterapeuta, que virou meu sócio, que é o Danilo. Em 2016, aí voltando um pouquinho mais, eu comecei minha especialização, que é a minha residência em medicina esportiva da Unifesp, no CET. O CET é o Centro de Traumatologia do Esporte, que existe até hoje, é um grande centro de excelência de formação de médicos do esporte e profissionais relacionados à assistência a atletas. E um deles é o fisioterapeuta. E apesar de a gente ter uma formação de 3 anos, os fisioterapeutas têm uma formação de especialização esportiva em 1 ano. E naquele ano, especificamente, quem estava começando era o Danilo, que é o pequeno, né? A gente chama ele de Lagosta, um salve aí pro Lagosta. Ele estava começando com a gente a especialização em fisioterapia esportiva. E conforme a gente progrediu os anos, a gente criou uma parceria de amizade mesmo. Sim. Na época a gente tava os dois solteiros, é aquela coisa, a gente bem jovem, assim, eu com uns 24, 25 anos, ele também super jovem. A gente começou a criar uma amizade e começamos naturalmente nos primeiros pacientes que tanto eu como ele começamos a atender, sim, do R2 para o R3, começamos a trocar muitos pacientes. Ou seja, eu atendia um paciente com uma tendinopatia de pata de ganso, encaminhava para ele. E ele atendia um paciente com fratura de estresse. Ó, você precisa do médico. Ele encaminhava para mim. O que eu notei? Os pacientes que tinham o follow-up conjunto, eles tinham um desfecho, um outcome, muito melhor do que aqueles que não acompanhavam, sim, com o físico que eu indiquei. Por quê? Porque a gente era uma equipe, de fato. Sim. A gente tinha uma linha de raciocínio clínico muito parecida, porque a gente era da mesma, sim, escola de formação. A gente tinha uma dinâmica de tratar o paciente. E aí tem essa... Leia isso como cultura. Sim. Que a gente eu nem sabia o que era isso, sim, mas hoje eu enxergo isso. Uma dinâmica de lidar com o paciente muito parecida, bem diferente do que esses pacientes encontravam no convênio, e em outros profissionais, às vezes até particular. E além disso, a gente se antecipava, isso aí é bem legal. E acho que é uma coisa pra galera que pensa em construir times, sim, ao redor da sua especialidade, que é fundamental. Se antecipava pro paciente no sentido de, eu sei que você já foi com o Danilo e ele já me falou o que ele fez com você. Não precisa o paciente falar. Tinha uma continuidade da informação. Uma continuidade da informação. Legal. E eu acho que isso gerou uma percepção de valor muito elevada e aumentou a adesão dos nossos pacientes ao tratamento, aquilo que a gente fazia, e isso gerou um resultado, um desfecho maior do que a média.
você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MavHack, então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. Deixa eu pegar um gancho aqui, porque assim, isso que você está trazendo é bem legal. Eu acho que a importância disso, acho que todo mundo já tem noção, né, do quanto tá trabalhando com outros profissionais e ele saber o que você tá fazendo, saber o que ele tá fazendo é fundamental. Só que o que eu vejo, Rubão, é que às vezes o pessoal idealiza um pouco do tipo assim, eu só consigo fazer isso quando eu tiver uma clínica que todo mundo trabalha no mesmo espaço, não sei o que obviamente isso facilita muito, mas o que eu tô entendendo que você tá falando é que mesmo antes de você ter um espaço próprio, você já atendia alguns pacientes e vocês construíram ali um canal de comunicação em que você, de alguma forma, tentava manter intencionalmente a integralidade dessa informação. Exatamente. Essa continuidade. Exatamente. E aí eu fazia isso por quê? Porque eu percebia que era importante para a gente garantir que a gente estava remando no mesmo sentido. Porque o que acontece? Vou te dar um exemplo. Psiquiatra. Ele pode ter uma orientação de um psicólogo que ele confia, mas o paciente pode, de maneira voluntariosa, a gente sabe que isso é regra no Brasil, a gente não pode oferecer uma venda casada, né? É proibido. Mas você pode oferecer o seu serviço, ou o profissional que você prefere. Mas aí é a opção do paciente. Ele pode passar com um psicólogo, a livre escolha dele. Que ele julgar pode ser no convênio, pode ser outro particular, enfim. Quando você conhece o profissional que você está conduzindo conjuntamente aquele paciente, é muito mais fácil você conseguir enxergar quais são as debilidades, o que não está sendo abordado no tratamento e o que está sendo abordado no tratamento. Quando você não tem contexto daquele profissional, e aquele profissional pode ser muito bom também, tá? Sim. É mais difícil. E aí, tem um estudo que eu adoro, cara, que é de... Você que é um cara extremamente científico e estudioso. É um estudo que abordou epidemiologia de lesões nos clubes da UEFA, da Champions League. O que ele trouxe? Ele estudou, basicamente, o impacto da comunicação entre o time para ver se isso tinha impacto no desfecho de aumento ou não de incidência nos clubes, dos 30 clubes da UEFA Champions League. E que eles concluíram? Eles fizeram uma série de questionários para ver qual que era o grau de comunicação, se existia ferramenta para se comunicar, se existia uma rotina de comunicação, se existia um processo de double check, se existiam camadas de segurança para a informação não ficar perdida. Os clubes que tinham maior eficiência de comunicação eram os que tinham menores taxas e incidências de lesão por 1.000 horas jogadas, que é o benchmark, né? Ao longo do ano. Independente da qualidade do profissional. Independente. Então, acho que isso é muito interessante, porque muitas vezes, e a gente deve perseguir a competência técnica, tá? Não tô falando que não deve. Mas às vezes a gente fica naquela, não dá certo porque o profissional é ruim ou porque o profissional é X, Y, Z. A gente, como gestor de saúde, a gente tem que entender que a comunicação, e isso vale para tudo, para você fazer uma B Corp, para você fazer times de saúde ou para você ser campeão da sua pelada de interclasse. A comunicação ela vai ser o pivô central de qualquer coletividade que você construir em prol de um objetivo específico. Ponto. Legal. É isso. É o principal ponto que a gente precisa entender para construir times em qualquer contexto, e aí, novamente, pode ser a pelada do seu time de faculdade, pode ser pelada de solteiros versus casados, pode ser você estruturar a hierarquia corporativa da Petrobras, ou fazer um time para construir um foguete para ir para a NASA. Em qualquer cenário, a habilidade número 1 que você tem que ter é organizar a comunicação e não deixar pontas soltas. Ter processos, padronização. Isso, exatamente. Isso vai limitar o seu desempenho em qualquer estratificação de ativos de capital humano que você tiver. Legal. Isso significa o quê? Se você tiver um time muito bom, esse time vai estar limitado. Se tiver um time muito ruim, esse time vai estar igualmente limitado. É basicamente isso. Então, o que eu falo é, quando a gente enxerga que a gente tem um potencial de, beleza, eu tenho essa leitura, o paciente tem essa dor, eu preciso preencher essa lacuna e talvez
internalizar essa solução dentro da minha empresa. Então, o médico de família, ele precisa de um acupunturista, muitas vezes. Ou ele teve a leitura que trabalha com muito paciente sobrepeso e vai precisar de uma nutricionista. A habilidade mais importante que você vai ter é estruturação de processos e garantir que exista uma comunicação e que essa comunicação seja sentida e abranja o paciente. E eu acho que esse é o grande diferencial nosso que a gente construiu no Olimpo. O paciente chega para mim, do físio, eu já tenho um contexto. Então o paciente não precisa contar a história de novo para mim. E esse é o grande problema de saúde, esse é o grande problema da estrutura inteira da saúde no Brasil. Porque a gente não tem hoje um sistema unificado. Sim. Nem internamente nos grandes grupos hospitalares. Não funciona. Até tem, mas não funciona. A chance de conseguir ter não é só por uma questão técnica, né? Se começa a ter dados realmente integrados para mostrar os dados de Brasil que a gente não consegue ter com tanta precisão, vai ter muito problema que vai aparecer, né? Exatamente. Que não é de interesse que apareça. Exatamente. Então, assim, existe uma ineficiência muito grande no sistema público de saúde e no sistema privado, pensando em B Corps de integração de informação. Então, fundamentalmente, quando a gente pensa no médico, que é o médico que está ouvindo a gente, sim, eu imagino que poucos dos nossos ouvintes sejam donos de empresas com mais de 100 colaboradores. Sim. A gente está falando de 100 para baixo. A gente tem que aprender a dar importância para uma comunicação efetiva. E aí tem uma coisa que eu aprendi com o Filipão Manzano, que eu acho que você vai entrevistar ele em algum momento, que é o meu sócio exponencial, que é always over communicate. Nunca presuma que a pessoa já sabe o que você... Repete, o que você acha que ela sabe. Repete, fala o óbvio. É melhor você gastar a língua, sim, que é uma coisa gratuita, e se você manter o tom, você não vai ficar rouco, sim, do que você deixar meias palavras e achar que as pessoas vão entender. E isso é um problema de gente inteligente. Gente que é muito inteligente e tem um pensamento muito rápido, presume que as pessoas naturalmente vão figure out, que é tipo... Eu não preciso dizer o entender, óbvio, exato. É aquela coisa, pra um sábio, meia palavra basta. Mas para um time, meia palavra não basta. Para um time tem que ser 3 vezes palavra. É isso. Então, eu acredito muito que a gente precisa ainda evoluir muito nessa matéria de comunicação para a construção de time. Esse é o maior ativo. Então, pegando o que você colocou assim, o que eu estou entendendo é que você percebeu que para conseguir construir a linha de cuidado para esse público, para capturar esse valor, o papel do fisioterapeuta era fundamental. Não dava para ser uma coisa tão distante, porque você não ia conseguir gerar essa comunicação tão integrada. Você falou, cara, eu preciso ter essa pessoa como sócio, porque vai ser uma peça fundamental para conseguir entregar esse valor que a gente está propondo aqui. Exatamente. Não é um adicional, não é um extra. É o core ali da entrega. É o core da entrega. E aí, por que eu percebi isso? Um paciente que tem eu trato muito lesão, né? Tô no universo de lesão. Não sei o quanto que o público vai ter entendimento disso, mas vou tentar facilitar. Um crossfiteiro que tem dor no ombro, que eu faço o diagnóstico, coloco o ultrassom e vejo que ele tem uma bursite subacromial, subdeltoideia, que é a bursinha aqui que recobre os tendões do moguito rotador. Às vezes eu falo para ele, ó, o seu problema foi porque uma série de fatores, a lesão sempre multifatorial. Sim. Erro biomecânico, excesso de volume de treino num determinado espaço curto de tempo, excesso na execução, erro na execução, né, na técnica de execução. Às vezes ele treinou num período que estava muito cansado, que estava trabalhando mais e não respeitou um pouco essa adaptação fisiológica dele, o descanso. Tudo isso pode culminar com uma manifestação sintomática de uma lesão. E aí, naturalmente, essa lesão a gente vai identificar pela história clínica, pelos achados de exame físico e da ultrassonografia, de exames de imagem, o que é, e a gente vai propor um tratamento. Na fase de propor tratamento, geralmente os médicos vão até qual parte? Ó, eu vou fazer a minha parte, que eu vou fazer uma infiltração, você vai ficar bom e é isso, volta a treinar. Beleza. Esse cara não tá... No final do dia, esse cara não tá errado. Ele tá fazendo o papel dele. Mas, o fato dele estar no quadrado dele e não tá se importando com os outros quadrados é ruim para o paciente. Por quê? Porque o paciente ele vai ter uma reincidência ou uma chance de ter uma reincidência da lesão muito maior. Não contempla toda a necessidade efetiva daquele público. E aí, o fisioterapeuta é o especialista do movimento. Se você suspeita que aquele paciente está tendo aquela lesão porque ele não está se movimentando bem, ou não está executando bem o gesto esportivo,
ele precisa ter uma reeducação do gesto esportivo. E quem é especialista nisso é o físio. Legal. Então, eu tenho que, primeiro, vender a importância de um bom fisioterapeuta nesse processo de reeducação do gesto esportivo e ter que mostrar pra ele que eu tô apagando o fogo. Eu não tô tratando a causa do problema. Quem vai tratar a causa do problema vai ser o físio. E quando eu deixo isso claro pra um cara que tem 20 anos de mercado corporativo, o cara fica extasiado, ele acha fantástico isso. Porque ele resolve dessa maneira os problemas na empresa dele, você entendeu? E os outros médicos não percebem isso. Que a capacidade de síntese... E aí eu tô falando naturalmente de um nicho que é um público A de São Paulo. Mas a capacidade de entendimento do paciente, geralmente ela é muito maior do que a gente julga. E o médico também tem essa questão de... não, os pacientes não entendem. Porque ele tem essa vivência do hospital universitário que ele não tem tempo para falar, ele nem tem interesse de falar, e a população naturalmente é menos abastada. Mas mesmo a população menos abastada entende se você exemplificar com analogias que fazem sentido para eles. Tem menos acesso à educação, enfim. Exatamente. Então, a partir do momento que eu comecei a ter essa leitura de que não só é importante ter a integralidade, mas garantir que o paciente está entendendo, e aí, novamente, a importância da comunicação. Comunicar com o paciente, garantir que ele entendeu, e aí, depois de todo o processo, repetir e fazer um sumário de tudo o que aconteceu ali e dos próximos passos. E aí surge o documento pós-consulta. Que até eu tava vendo aqui, meu estagiário mandou 3 das 3 consultas que teve ontem para eu validar e ele já enviou. Legal. Reforçar aquilo que foi falado para ele ter maior adesão. Porque você que trabalha com isso em MEV, e aí você pode me fortalecer na minha tese ou refutar a minha tese. O quão importante é a gente ter pontos de contato falados, escritos e programados e ter uma régua de follow-up, de acompanhamento, para a gente ter um desfecho mais favorável para o paciente. No processo de manutenção do comportamento, a monitorização de todas as técnicas é a técnica que tem mais impacto. Exato. E aí a comunicação entra de novo. É super importante isso. Então, na construção do processo da Olimpo, o que eu percebi? Por que eu escolhi um físio, né? Que foi uma pergunta que você fez. Porque o físio é um cara importante para mim. Eu vou ter um resultado limitado sem físio. Eu posso impactar o paciente? Posso. Mas... O core da entrega de valor depende dele. Depende dele. Não é opcional. Depende dele, exatamente. Eu tenho um cara que tá next door, que tá ali na frente. É muito bom. Então, por isso que surgiu a ideia de fazer com ele, a Olimpo. Porque ele é um cara que eu ganhei confiança. É aquela coisa, como você escolhe um sócio. Você conta uma piada no bar, se o cara ri, ele é um potencial sócio. Se ele não ri, esquece. Você ter um overlap ali de valores e de sentimentos com relação à vida e como que você enxerga o seu cenário como gestor e como profissional de saúde, eu acho que isso é importante. E aí uma outra coisa que poucas pessoas falam, que eu acho que é fundamental para a gente construir alianças, porque no final das contas uma sociedade é uma aliança, é você ter complementaridade e sinergia, e isso dentro de uma estratificação de modelo de negócio ser algo que gera um boost. Vou te dar um exemplo. Se eu tivesse sozinho hoje, desde 2020, eu podia estar faturando, sei lá, R$100 mil talvez por mês. Sozinho. Só eu e uma secretária. O Danilo, um físio, uns 30, 40. Então, o comp total seria 130, 140, 150. Hoje a gente fatura pelo menos 3 vezes mais do que isso. Por quê? Porque a gente entendeu que existia uma sinergia que ia potencializar e 1 mais 1 não ia ser igual a 2. Ia ser pelo menos 3, 4, 5, enfim. Ia existir um múltiplo daquela associação. E aí, o que eu percebi? O paciente me vê 1 vez por mês. O Danilo, o paciente vê ele 4 a 8 vezes por mês. Às vezes até mais, se for um pós-operatório. Vê ele todo é o dia. Ponto de contato constante ali do cara. Exatamente. Então, o paciente, ele vê a marca Olimpo, não só quando ele vem na consulta comigo, mas nas visitas com o físio, nas visitas com o nutricionista, para fazer ergospirometria, para fazer a valorização biomecânica, para pegar o kit dele para o desafio do Olimpo que vai ter no final do ano, para fazer a crioterapia, para fazer o recovery, para ir na sauna, para fazer o funcional de transição para o esporte. Então você vê, eu já falei uns 10 motivos para o paciente literalmente ver a a marca. pessoa cria uma relação com a marca, né? Cria uma relação com a marca. E aí, a gente não enxerga muito isso como médicos, mas quando você cria uma recorrência dentro de um espaço físico, aí eu tô falando, meu business é bem mais físico. A gente sabe que outros business de saúde não tem tanto essa cadência de frequência física. Mas tô falando do meu. E eu sou fã desse modelo de espaço físico, assim. Quando você
tem atenção, tem uma recorrência e tem uma certa cadência de frequência desse público, você tem algo que a gente chama de você ficar top of mind na cabeça desse público. Você fica excessivamente na cabeça desse público, esse público naturalmente vai te indicar mais. Sim. E aí você tem duas situações. Imagina, você é um médico sozinho, você é sua secretária. Seu NPS é 10. Sim. E aí você é médico sozinho, só que você tem um time. Seu NPS também é 10. Qual que é o fator de... Qual que é a taxa de indicação orgânica desses pacientes? Provavelmente vai ser muito maior no segundo modelo. Por quê? Porque você tá mais na cabeça do cara. Você tá aparecendo mais. E quanto mais pontos de contato você tem, quanto mais associação emocional você cria, quanto mais lastro emocional você cria no coração e na mente dessa pessoa, mais ela vai te indicar fortemente. Por melhor que você seja, por mais que o paciente confie em você, você vê ele uma vez a cada 3 meses, 6 meses ou um ano, é completamente diferente do cara que tá o tempo todo. Exatamente. E assim, tem um efeito que eu queria até que você comentasse, que assim, que eu imagino que a Olimpo tenha muito isso, que é o cara, ele vai lá pra físio e aí, pô, no meio do corredor, você tá passando, você fala com o cara, ou seja, o cara só vai ter consultas de 6 meses, mas ele tá te vendo em outros espaços, desenvolvendo a relação com você. Contato. Exato. E aí, o que a gente fez? A gente construiu a Olimpo do ponto de vista de estrutura física intencionalmente de uma maneira que promova esses encontros que você acabou de narrar, acabou de citar, que é, hoje, dentro da estrutura do Olimpo, a gente tem uma recepção. Primeiro que a gente tem o amarelo, que é muito presente. O amarelo traduz uma dinamicidade, faz parte da nossa paleta de cores, né? Algo dinâmico. O amarelo é uma cor que dá fome, e o atleta tem muita fome. A gente tem uma esteira lá no final da físio, e tem sempre gente correndo ali, ou aquecendo, ou fazendo uma avaliação biomecânica, ou fazendo um teste antes de voltar a correr. Então isso traz essa vontade de treinar. Sim. E aí a gente tem vários elementos que a gente consegue tangibilizar nossa cultura que estão nas paredes. Então a gente tem, você vai no banheiro lá da recepção, tem a Nadia Comaneci. Não é todo mundo que conhece a Nadia Comaneci, mas quem é nosso público provavelmente conhece a Nadia Comaneci, que é uma grande ginasta romena, que foi, acho que a única que ganhou nota 10. Nem a Simone Biles ganhou 10, ela teve uma nota super alta, mas ela ganhou naquele aparelho da barras assimétricas. E é em preto e branco o quadro. Então, cada ponto de contato que existe na jornada do nosso paciente foi estrategicamente pensado para a gente gerar algum impacto emocional e construir um depósito de lembranças. Eu acho que branding é muito isso, é você ter a capacidade de continuamente aproveitar cada um dos touch points da jornada do paciente e do seu cliente e cada um desses pontos você conseguir criar um depósito de lembrança, não ser um momento inerte. Sim. Por mais babaca que seja esse ponto de contato. Desde o WhatsApp inicial que o paciente recebe, que a gente reforça o nosso lema, o nosso slogan, né? Que é esporte acima de tudo e somos todos atletas. A gente vai mudando as frases ali e vai trazendo ideias. E aí, quando a gente começa a construir essa lógica de abranger o paciente em todas as esferas possíveis dentro de casa, do ponto de vista técnico. Consegue construir um modelo que ele olha e ele chega e fala, pô, isso aqui não é nada parecido com o que eu já experimentei em termos de experiências de saúde. É bem longe do tradicional. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto. Sim. Porque o paciente, a gente atrai estrategicamente quem é a nossa persona, que é o atleta amador que é competitivo, que gosta de competição. Então, quando a gente consegue construir esse cenário, o cara gosta da gente. É muito louco isso. E é importante o cara gostar de você. Só que de um outro jeito, né? Sim. Eu queria pegar um ponto aí dentro do que você trouxe, que é a questão de atributos de valor, né? Uhum. Então, assim, para o seu público, existem uma série de fatores que são fatores que ele vai valorizar. Uhum. Né? Você falou uma questão de tempo, então, uma das coisas mais legais ali que eu gosto do ecossistema que vocês criaram é, cara, o cara chega com a lesão e em 2 horas vocês fazem a consulta, faz o ultrassom dentro da consulta, faz a infiltração se o cara precisar, o cara já faz a primeira físio ali na hora, ou seja, um problema que às vezes ele ia demorar 1 mês indo em vários locais, vocês resolvem em 2, 3 horas. Uhum. Me fala assim, quais são os atributos principais para esse público, né? Atributos de valor para esse público e tangibiliza, enfim, dá uns 2 exemplos aí de como é que vocês montaram a estrutura para poder comunicar e ter, obviamente, esses atributos de valor, né? Para se diferenciar de outras propostas que, eventualmente, também tem de medicina do esporte, não necessariamente consegue gerar o mesmo valor para esse público, né? Isso é massa.
a gente tem essa questão que a gente vende tempo. E, de fato, a gente vende tempo, porque a comodidade, a facilidade, a conveniência, ela é tempo. E muitas vezes a gente acha que as pessoas fazem conta para comprar tempo. E as pessoas não fazem conta. Eu achava isso, mas eu percebi que não. E por que eu percebi isso? Por quê? Hoje, se você abre o aplicativo aqui em São Paulo do Uber, você pega o Uber Black ou não? Pode falar a verdade. Às vezes. São Paulo. Quando você pega o Uber Black? Mas é bem raro, assim, sei lá, tipo, de noite. Às vezes você tá com pressa. Sim. Quando você tá com pressa, só vai aparecer lá, Uber Black. 25% mais caro, 30% mais caro. Estimativa de tempo, 1 ou 2 minutos. Uber regular, Uber X, um preço X, só que 4 ou 5 minutos. Ou seja, às vezes é 2, 3 minutos ali, que você paga 25, 30% a mais. Cara, isso é razoável? Não é razoável. Sim. Do ponto de vista extremamente, assim, espartano, de tipo, pô, quero economizar, quero... Isso é uma coisa que você deveria cortar, se você empilhar isso daí. Sim. Mas as pessoas, elas pagam para ter certas comodidades e para encurtar o tempo, mas não necessariamente elas vão fazer conta para isso. Você entendeu? Então, assim, se eu pegar um C-Level que eu atendo, um cara que... Um C-Level é um cara que é dono de companhia, pode ser, às vezes, não um dono, mas é o gerente principal, o diretor principal, o CEO, o CFO, o gerente financeiro, o gerente de marketing, enfim. Esse cara, provavelmente, ele vai ganhar o suficiente para ele fazer conta e fazer sentido para ele não fragmentar a jornada dele. Sim. Mas mesmo quem não ganha o suficiente, tá disposto a pagar para encurtar o tempo. Mesmo que a conta não feche para ele. Porque eu acho que não é nem só tempo, né? Eu acho que tem um fator também... Um fator psicológico. Psicológico, cara, é cansativo. E a galera é ansiosa hoje. A galera paga para entrega mais rápido na Amazon. A galera paga para entregar mais rápido no iFood, às vezes tem a opção. Então você sempre tem a opção, nos serviços, de maneira geral, de acessar aquele serviço, ou aquele ativo, ou aquele produto mais rápido. Só que você tem um preço para pagar por isso. Sim. Então, no final das contas, você paga pelo adiantamento de alguma coisa. Sim. E o financiamento é isso, no final das contas. Se você financia um apartamento que você não tem dinheiro para pagar hoje, salvo raras exceções, às vezes um cara investe, pô, ele vai calcular o spread da operação, mas assim, é a minoria. Salvo raras exceções, você está pagando para adiantar um sonho. Você está pagando para adiantar algo que você poderia ter de qualquer maneira, mas que você não cabe hoje no seu orçamento, mas você por algum motivo faz sentido. 2, 3 vezes mais caro. Mas... Exatamente. Então hoje as pessoas, elas pagam para ter acesso mais rápido e para ter conveniência, que é facilidade em resolução e se sentir melhor por conta disso. Então um exemplo disso, eu acho que é a própria Disney é um exemplo disso. Não sei se você já teve a experiência de ir lá um dia, eu sei que você não é muito fã da cultura americana e anglo-saxônica, mas eles têm, cara, o CTO da Disney é um gênio, cara, porque é bizarro, assim. Você pega um cartão, você tem que fazer uma vez o cadastro. Depois você volta, você tá cadastrado, só digital já tá cadastrado. E aí você tem um cartão, ou só digital, ou, enfim, você pode comprar o relógio. Tem um reloginho do Mickey lá. Com esse cartão você tem acesso a hotel, estacionamento do hotel, ao transporte interno da Disney, aos parques. Você consegue comprar, você consegue colocar crédito e conciliar esse cartão com o seu cartão de crédito. Tipo, Visa, Mastercard, qualquer cartão você consegue colocar compras que já puxam do seu cartão de crédito. Esforço lá embaixo. Zero esforço, você nem percebe. E você tá ali, cara, e os caras proporcionam uma experiência muito acima da média, você tá feliz e você tá gastando. E você não para pra pensar, não, isso aqui, eu não vou comprar esse Mickey, não. Sim. Vou comprar o menorzinho. Não vou comprar essa pipoca grande. Você não para pra pensar. Você tem que tirar a carteira, abrir, pegar o dinheiro. Exatamente. Aí você vê o dinheiro acabando. Exatamente, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Assim, fundamentalmente, se eu for dar uma dica pro cara que ainda não tem grana e não vive de uma renda investida, às vezes vale mais a pena esse cara viver do cartão de débito. Porque o cartão de débito, ou o Pix, ou uma modalidade que você paga à vista, você tem essa dor. Arranha, né? Machuca. Você vai vendo caindo. Você vai vendo caindo. O cartão de crédito torna o negócio mais virtual. Parece que tá sempre no futuro. Claro, é um mês, mas sim, parece que a gente vai pagar essa conta só daqui a um ano, ou nunca vai pagar. Do ponto de vista comportamental, é ruim,
para quem não é educado financeiramente. Mas não é esse o ponto aqui. O ponto é, do ponto de vista do empreendedor, do cara que está construindo uma empresa, você oferecer... E aí eu vou dar um exemplo. Hoje a gente tem na unidade aqui do Itaim, crioterapia, que é seguido de sauna, e depois o cara pode fazer uma soltura ali com uma massoterapeuta, fisioterapeuta. E a gente tem também um espaço funcional onde o cara pode fazer a transição dele no retorno ao esporte. A gente ganha muito dinheiro com isso? Não. A gente não ganha muito dinheiro com isso. Isso não gera muito caixa. Mas a gente não colocou isso para gerar caixa. A gente colocou isso para amplificar essa sensação de tá tudo aqui na minha mão. Tá tudo fácil aqui e eu consigo já num único ambiente resolver muita coisa. Eu não sei se você tem esse dado, mas eu pressuponho que isso gera um efeito meio Amazon Prime. Total. Né? Total, porque isso aumenta a nossa LTV. A gente vê que continuamente, ano a ano, nosso LTV tá cada vez mais esticado. A frase do Jeff Você Bezos, que retém. ele diz que, tipo, eles fazem lançamento na Prime Video e eles vendem mais sapatos. Tipo, não tem nenhuma conexão. Só que qual é o ponto? O cara assina a Amazon Prime, ele usa mais o serviço porque ele tá acessando o tempo todo. E por estar acessando o tempo todo e ele ser exposto mais vezes à tomada de decisão, ele acaba comprando mais outras coisas. Exatamente, top of mind. Tá então o cara tá na Olimpo o tempo todo, ele foi lá fazer uma crioterapia e fala, pô, realmente tem muito tempo que, cara, eu não passei na Nutri. Vai lá e agenda a Nutri. Às vezes passa comigo porque, eu vi um outro paciente aqui na Físio falando que passou com você e que evoluiu bem e é isso. Então, tá no ambiente, tá dentro do ecossistema. Então, aí a grande questão então, a gente tá provando pra galera que é bom você construir uma solução que seja coesa e que consiga reter o paciente. Beleza, todo mundo já entendeu isso. É pra todo mundo, necessariamente? Isso é uma boa pergunta. Sim. Eu acho que não. Eu acho que nem todo mundo tem a capacidade de fazer isso, porque talvez envolva ter a ciência de que você vai ter que queimar estrategicamente um caixa até você estruturar uma operação que comece a ser um pouco mais lucrativa. Não quer dizer que é impossível você manter uma operação que não seja lucrativa. Todos os anos, desde que a gente criou a Olimpo, inclusive quando a gente expandiu, a gente teve lucro operacional. Todos. Mas isso não se reverteu num evento de liquidez muito grande, porque a gente... Ou seja, vocês não estavam tirando dinheiro, tipo, exatamente. Pô, que legal, tá dando certo, vamos pegar todo o dinheiro que tá entrando e bota dinheiro no bolso do sócio. Exatamente, é isso. Vamos segurar a mão pra gente poder reinvestir mais ainda e aumentar ainda mais o potencial. Esse é o ponto, porque é bonito quando eu falo, ou se você fala da construção de MEV, ou quando a gente ouve o cara... O Jeff Difícil Bezos. é você ver lá 1 milhão na conta e você falar, pô, não vou viajar esse ano, deixa o dinheiro aí, vamos criar outra unidade. Eu vou comprar um apartamento, não vou comprar. Aí entra essa questão de quão forte é o seu propósito com relação ao que você está construindo. Sim. Porque se não for muito forte, você vai... Beleza, deu... Aqui tá bom pra mim, vou pegar essa grana nem todo e vou... mundo quer, né? Nem todo mundo quer, tipo, fazer uma coisa que expande, que vai várias unidades. E às vezes a pessoa, E aí entra uma outra questão que não é... Beleza, eu quero. Vamos supor que você queira. Sim. Mas como você vai executar e qual que é a ordem que você vai executar? É difícil, Sim. porque eu apanhei muito. Sim. E eu não sou especial, mas se tem uma coisa que eu aprendi eu prefiro aprender com o erro dos outros do que o meu erro. Sim. Então eu errei tanto que eu comecei a olhar mais para as pessoas e ouvir mais as pessoas. Sim. E eu não era um bom ouvinte, me tornei um bom ouvinte. Sim. E aprender com o erro dos outros é fundamentalmente o que a gente faz hoje em Exponencial, Sim. que é a nossa consultoria estratégica. Sim. É ensinar as pessoas aquilo que a gente errou ou pelo menos, beleza, eu não sou necessariamente desse setor, mas eu já vi esse filme antes. Sim. Então, peraí que eu vou te ajudar. Então, não adianta só você querer muito e ter a visão e ter o propósito. E, de certa forma, intuitivamente, a gente sabe quais são os next steps pra gente plugar as nossas soluções. Isso não é tão difícil de você chegar a essa conclusão. Mas, não é só isso. Existe uma ordem de você executar as coisas que pode atrapalhar ou não sua dinâmica de caixa, pode atrapalhar ou não sua geração de lucro mesmo, e às vezes sua receita operacional pode ficar muito negativa, às vezes não precisa. Existe uma maneira de galgar esse crescimento que tem que ser bem estruturada e bem desenhada, de preferência tem que estar bem ancorada em metas e em certas premissas. Se a gente não faz isso de uma maneira organizada, às vezes por mais boa intenção que você tenha, por mais bom que seja o seu serviço e o seu produto, e por mais bom que seja os seus clientes e a capacidade deles pagarem,
o negócio vai por água abaixo por falta de estratégia e erro na execução. Boa. E aí isso passa muito por ter essa visão estratégica. Tá curtindo o episódio? Tem um recado rápido aqui pra você. A gente iniciou o nosso clube de negócios para quem empreende em medicina do estilo de vida, que é o MEV Business. Então a gente tem ali a possibilidade de você estar em um grupo de médicos empreendedores dentro dessa área. Você também vai ter toda a base técnica sobre estratégia, vendas, marketing, construção de produto, finanças, para você ter um repertório de conhecimento para tomar melhores decisões. E a gente tem um board de especialistas em marketing médico, em finanças médicas, construção de produto, estratégia, para te ajudar a tomar as melhores decisões para o seu negócio. Seja você que está iniciando, talvez pensando ainda no seu consultório particular, quanto você que já tem uma clínica, talvez com alguns colaboradores, outros profissionais, e está querendo ir para o próximo nível do seu negócio. Se fez sentido para você, eu convido você a aplicar, a gente vai entrar em contato, entender o seu momento, ver se faz sentido, explicar todos os detalhes de como você pode estar com a gente. E acho que, aí entrando até um pouco aqui na nossa área, a gente já conversou bastante sobre isso, que eu acho que a gente tem uma certa cultura na medicina atual que foi muito impactada pelo marketing digital, em certo ponto positivo, mas acho que veio também junto com essa maré alguns pontos negativos, que é muito uma visão de negócio, em certo sentido até ingênuo, e muito associado com aquela perspectiva do tipo assim, empreender não, é só você ter mentalidade correta, você tem o posicionamento, e cara, você tem que estar tomando decisões muito difíceis, decisões que às vezes tem altíssima alavancagem, ou seja, você tomar a decisão errada, o potencial de risco é altíssimo, e se você não tem um repertório de negócio do tipo assim, cara, ok, tipo, eu posso às vezes não ter passado por isso, às vezes eu vou buscar um consultor, alguém que já passou e que vai dar essa visão, e eu também, como você colocou, cara, eu posso aprender o que é que outras empresas estão fazendo, as histórias de outras pessoas, como só de você estar ouvindo aqui, eu acho que o cara já pode estar aqui anotando vários pontos, inclusive, né, de como é que eu construo uma proposta única de valor, como é que eu observo os atributos de valor para o público específico que eu estou colocando. Isso vai te ajudar a tomar decisões melhores, né? Porque se você tem um repertório mais amplo, você consegue tomar decisões com menor potencial de erro, né? Exatamente. E aí, se a gente fica só achando que... Cara, coragem é muito importante, mas coragem por si só, eu pelo menos não tenho essa visão de que só coragem gera um negócio. Eu acho que tem muita gente com muita coragem. Os 2 primeiros anos é o atributo principal, a coragem. Os 2 primeiros anos. Porque você tem que tirar do 0 para 1. Exato. Depois o peso maior vamos dizer assim, de uma inteligência estratégica, enfim, de repertório de negócio. O que vai fazer você continuar expandindo. Os 2 primeiros anos, você nem precisa ser tão estratégico, na real. É bom que você seja, que você aprenda os conceitos básicos de estruturação de PJ, de fluxo de caixa, de ter essa visão de competência e de como diligenciar as linhas do seu negócio. É bom, se você sabe é melhor. Mas não é o que vai fazer diferença nos 2 primeiros anos. O que vai fazer diferença é raça, é ter vontade e ter sangue no zóio. É basicamente isso. É pôr a bunda na cadeira e trabalhar. Eu concordo contigo. É isso. Não tem um segredo. Depois de certo tempo, e especialmente quando você começa a chegar a 70%, 60% da sua agenda ocupada, aí sim a estratégia é importante. Porque aí você pode ter vários erros. Você pode ter um erro de fluxo de caixa, porque você é dermato e parcela em 10 vezes o seu Botox e você não sabe negociar com seus fornecedores o quanto você tem que pagar. Então é um descasamento de contas a pagar e receber. Você pode ter um erro de, beleza, eu vou contratar gente boa, você contrata, só que você contrata num modelo ruim para você, que não gera caixa, que é muito comum também. Então você construiu pessoas que vão fundamentalmente, tem o potencial de levantar a sua empresa, só que esse negócio no médio e longo prazo não vai gerar caixa. Quer dizer, você está trocando dinheiro. Então, você sai de uma estrutura de 100 mil que você fatura 50 e vai para uma de 200 que você perde eficiência, às vezes. Ou fatura a mesma coisa. Só que a dor de cabeça é 4 vezes maior. E não é incomum a gente ver isso também. Então, a gente tem que entender que a gente, do mesmo jeito que a gente tem uma curva de aprendizado na residência, na R1, a gente tem uma curva de aprendizado no empreendedorismo também. E por isso que a gente percebe que as pessoas são necessitadas de informações relacionadas à construção de empresa e é importante ter essa troca. Porque a gente não aprende sozinho. Por mais autodidata que você seja, você vai ler um monte de coisa e você vai ver, mas e na prática? Como funciona? A prática geralmente é diferente do que a gente vê no livro. E não quer dizer que você não tem que ler. A base científica, a base é importante. Mas o que mais vai importar, e a residência ensina isso pra gente.
Sim. É a gente observar outro colega fazendo na prática e entendendo que o desfecho ele depende de um mix de um certo empirismo que a gente tem Sim. com pessoas mais experientes, porque nem tudo se explica pelo nível de evidência científica, baseado com um alicerce legal de evidência científica. Então é Sim. um empirismo com evidência científica ali É. na base. Eu diria que você tem um repertório, como na medicina, pô, você estuda, enfim, Sim. conhece o sistema, mas nunca vai ter um caso exatamente igual ao seu, da mesma forma, na mesma cidade, nas Não, mesmas nunca vai condições ter. de vida. E aí é quando você precisa contextualizar aquela realidade baseada nos princípios, né? Exatamente. E aí uma coisa que eu sempre trago é, eu acho que um empreendedor, em qualquer área, não só na área da saúde, Sim. é um bom resolvedor de problemas. E um bom resolvedor de problemas é um cara que já resolveu muitos problemas. Sim. E aí, como que você aprende a resolver problemas? Ou você pratica e erra consistentemente até você achar uma maneira de acertar, Sim. ou você cria, de certa forma, uma referência dentro da sua cabeça de modelos mentais que você pode trazer de outros tipos de negócios e de Sim. experiências, e aí os livros têm uma importância muito grande Sim. nisso, que é, eu li num livro que esse problema se resolve assim. Eu vi num mastermind, ou numa mentoria, ou num contexto X, que esse outro tipo de problema se responde assim. E eu, também, na minha vivência com o esporte, trabalhando no objetivo específico que eu tinha, eu resolvi esse problema assim. Então, quanto mais você aumenta o seu leque de objetivos, que não necessariamente estão relacionados ao seu business core, mas você tem um hobby, você tem um núcleo familiar, você tem várias coisas que vão te trazer problemas, Sim. e você aprende a sempre olhar, e por isso que é importante fazer terapia, que é sempre olhar, beleza, o que foi o resumo desse mês aqui, o que eu resolvi de problemas, e o que eu fiz, executei bem, e o que eu não executei tão bem que talvez... E aí coisa simples, por exemplo, uma discussão que você teve com sua esposa, por que você muitas vezes overreact? Por que você não precisava ter resolvido o problema assim? E aí você entender por que eu tô reagindo assim e por que eu tô fazendo isso. E aí isso é um conceito de pessoas, né? E aí os problemas, eles, na essência, eles são os mesmos. Só muda um pouco o contexto, entendeu? Então, você tem um problema, você tá com um gargalo de pessoas na sua empresa. Provavelmente você tem problemas parecidos na sua família. E lógico, os objetivos são diferentes, Sim. o nível de intimidade é totalmente outro, mas a essência de empresa é sempre a mesma. O Abílio Diniz fala isso, são pessoas e processos. Então você entender quais são os processos que faz você destravar e aumentar a sua capacidade produtiva e como você conduz as pessoas para mantê-las engajadas, incentivadas e indo numa direção, que é essa Sim. questão de ser um bom líder, é fundamentalmente o que vai resolver o problema de qualquer ordem na sua vida. Qualquer ordem. Qualquer ordem. Se for ver, tipo, time de futebol, briga de casal, briga de sócio ou briga com cliente. São Boa. as principais problemas que acontecem na nossa vida. Então, é isso. Eu acho que a gente se expor a conhecimento, se expor a comunidades e se Sim. expor a uma reflexão. Porque não adianta nada você fazer tudo isso e nunca refletir Sim. e colocar em perspectiva os aprendizados. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se torna sênior, entre aspas. Mais a gente amadurece. Mais a gente vai ter calma e assertividade para resolver os problemas. E é isso que vai te tornar um melhor empreendedor, no final das contas, né? Cara, queria pegar um último ponto aqui da sua experiência, que eu acho que para os colegas que estão numa fase um pouco mais madura do negócio, eu acho que é bem interessante a gente explorar, que foi essa tomada de decisão para a segunda unidade, Sim. né? Então vocês começaram num primeiro espaço, você falou 100 e poucos Sim. metros quadrados, depois vocês expandiram esse mesmo espaço para 200 e pouco, pegaram Aham. outras salas e... A gente começou com 60, depois foi 120, depois para 210. Acho. Legal, então só na unidade da matriz foram 3 expansões. Exato. E depois eu acho que é um salto diferente. Você abriu uma outra unidade dentro da mesma cidade, agora no Itaim. Qual é o racional, cara, pra você, assim, do momento de... Cara, agora eu acho que faz sentido. Você acha que quais pontos o cara Boa. deve considerar? Excelente pergunta. Eu acabei de falar que a frequência da física ela é muito grande.
Sim. E aí o que a gente mapeou? Muitos pacientes. A gente começou a construir um bom produto, organizar processos, Sim. tocar e fazer a empresa crescer, basicamente isso. E conversando com alguns pacientes, eu tinha pacientes de Pinheiros, do Itaim, que é onde a gente está aqui, do Morumbi, do Butantã, da Barra Funda, de vários bairros bons Sim. que são um pouco mais distantes de Moema. O que é mais próximo de Moema? Moema, Campo Belo, Brooklyn, Vila Olímpia é meio que no meio do caminho entre as duas unidades, mas também é próximo. Planalto Paulista e alguns outros bairros para lá. E aí eu percebi que muita gente vinha na Físio, mas não dava continuidade porque realmente se deslocar em São Paulo é trabalhoso, é moroso. Sim. E não pra passar comigo é ok, porque é uma vez por mês. Uma vez a cada A 15 Físio dias, no que máximo, é- durante o período. A Físio era mais frequente. Então, tinha muitos clientes que confiavam tanto no nosso serviço que vinham de longe e mesmo assim pagavam esse preço Sim. e alguns não pagavam. Mas a gente tem uma base de dados, é a importância da análise de Sim. dados. A gente viu que a gente fez um mapa de calor de qual que era a maior frequência de endereços dentro da nossa Pelo base. CEP. Por Bacana. CEP. E a gente viu que a Zona Oeste barra Sul de São Paulo, que é esse miolinho aí de Itaim, Pinheiros ali, tinha muita gente que já era nosso cliente. Então a gente falou, se a gente abrir uma outra unidade no Itaim ou em Pinheiros, a gente vai conseguir transbordar uma capacidade para lá e vai abrir mais espaço em Moema. E a gente já vai ter clientes. Porque eles já existem, eles já estão lá. Sim. Só que a gente vai encurtar um pouco o caminho deles. E aí a gente não tava, quando a gente foi expandir, a gente não tava super intencionado em não, a gente vai expandir esse ano. Entendi. Foi um dos físicos que trabalha com a gente, que é o Henrique, ele me conectou com o Max, que é o dono do Jiu-Jitsu que fica embaixo. Então a gente pegou um Sim. espaço, uma locação Legal. na rua. E a gente fica na sobreloja, em cima. Sim. Só que é uma vista legal, tem um condomínio Sim. legal ali, é na Clodomiro Amazonas, é um endereço nobre ali do Itaim. E aí ali a gente foi conversar com esse dono do Jiu-Jitsu, Sim. da academia de Gil, e é uma academia de lutas, né? Não Sim. tem só Gil. Tem um tatame em cima e, na verdade, a operação dele estava em cima e quem estava embaixo era uma unidade do Vita que tinha acabado de ser comprado pelo Fleury e o Fleury não estava querendo continuar com essa operação desse Vita ali. Então eles saíram e a gente entrou. Então, naturalmente, o que a gente percebeu? Existia uma sinergia muito grande com os clientes Legal. desse rapaz. O né? próprio espaço já vira um certo canal de aquisição. Já vira um canal de aquisição novo de clientes. E surgiu uma oportunidade também. A gente começou. A primeira vez na história que a gente a gente tem um espaço de visibilidade para um local de alto fluxo de clientes de alto poder aquisitivo, porque a gente fica ali do lado Sim. do Infinity Tower, que tem Credit Suisse, Bloomberg, tem ali o andar do Ou seja, Google. É onde o seu ICP, o seu público tá o dia todo Exatamente. convivendo. Exatamente. E a gente conseguiu colocar uma placa da Olimpo Legal. voltada pra rua. Então tem um efeito de walk-in. A gente tem alguns Sim. clientes hoje de walk-in, que é tipo, o que é O isso aí? cara Eu tá vou ver. andando na rua, É, vê ali, exato. pô, bacana. Tem um efeito de reforçar essa ideia do top of mind, de tipo, beleza, só que agora em passagens, impressões, do mesmo jeito que tem impressões quando você roda tráfego, tem Sim. impressões também quando você tá Sim. navegando na vida real. Então, Sim. talvez seja difícil a gente mensurar isso, mas Sim. é algo que você pode estimar. O quanto de pessoas que passam ali e vem a marca. A gente tem uma bandeira que a gente deixa na calçada e naturalmente, se eu for falar assim pra você, nossa, eu fui extremamente estratégico e já tava no timeline específico do BP, a gente Sim. criasse... Não tava, ia ser mentira minha. O que aconteceu foi um custo-oportunidade e aí, pra gente finalizar esse papo, talvez é a importância de ter caixa. A gente é extremamente... A oportunidade surgiu, vocês estavam prontos. A gente tava pronto, a gente tinha palavras. caixa. Se vocês estivessem pegando dinheiro e... vamos distribuir por sócios, cada um comprar um apartamento, não sei o quê. A oportunidade ia surgir e vocês não iam conseguir fazer. Então, surgiu essa necessidade de alocar um outro player ali e o dono já queria que fosse a gente porque ele percebeu que, quando o Fleury subiu, tornou um negócio mais transacional. O negócio não era tão transacional ali. E o Wagner Castupril que tocava o negócio e ele é super amigo do dono, Sim. eu conheço ele também. É um judoca, médico também, enfim. Massa.
é um cara que sempre promoveu o esporte, vendeu. E aí não tem muito o que fazer. Você teve com a gente ali Sim, na outra foi uma empresa que a novidade. gente vendeu e é meio que essa Sim, dinâmica. sim. Você perde a mão ali de drive, de cultura, de crescimento, da tese, de tudo. Então, ele chamou a gente e aí a gente se deparou, beleza, é um aluguel de 15 mil reais, não é barato, a mais, que a gente vai ter que Sim. adicionar na nossa linha de despesa. A gente vai ter que ter um investimento mínimo de reforma, Infraestrutura, tudo. mas, ao mesmo tempo, se a gente for pegar o contexto de metro quadrado e daí não estava caro. A gente fez as contas e viu, inclusive estudou outros locais. E ainda mais pensando que tem um prédio, uma torre da Lindenberg, na frente. 2 torres de 30 andares que está subindo, que custa 33 mil metros quadrados. Então você já imagina quem vai morar ali, entendeu? De 200 metros quadrados, então, 6 milhões de apartamento. Tudo vendido. Tem esse contexto que eu já falei de várias empresas do mercado corporativo ali e um fluxo grande de pessoas. Tudo isso fez a gente pensar muito bem e falar, pô, será que é uma tentação ou será que é o cavalo branco passando? É isso. Essa que é a questão. E muitas vezes a gente não está preparado 100% E vocês tinham para a aquilo. possibilidade de arriscar e, tipo assim, cara, se desse errado, não destrói a empresa. Não, e o que a gente mapeou? Worst case scenario, que é uma dinâmica legal de fazer. Cara, qual que é o best case scenario e o worst case scenario? E sempre trabalha com o worst case scenario para você se preparar mentalmente. Que é, o que pode dar pior? Em termos de... Sim. A gente vai ter ali um custo de 15 mil que com o lucro que a gente tem hoje em Moema, a gente vai conseguir bancar isso até por um ano. Tranquilo. E se não der certo, a gente desiste da locação e volta para a estrutura que a gente tem. Não tem problema. Mas a gente acredita que a gente estabelecendo essa e essa ação, a gente vai conseguir gerar demanda para lá, comunicando bem com os pacientes, trazendo os pacientes que naturalmente já trabalham aqui, não só que moram, tem essa questão também. Tem muito paciente que é paciente nosso que mora na Vila Mariana, mas que trabalha na Faria Lima. Para ele faz sentido ir fazer físio ali. Ele não precisa nem pegar carro. Ele não gasta com Uber. Esse é um ponto interessante, ou seja, mapear também o comportamento do seu público Total. é fundamental Para ver se faz você sentido. tomar essas Porque não é decisões. assim, eu vou pro TM porque tem dinheiro. Não é Sim. assim. A gente já mapeou, a gente viu que realmente aquela decisão estava embasada numa premissa de que no pior cenário possível a gente ia ficar no 0 a 0. A gente sabia disso. Não tinha muita chance da gente começar a operação negativa. Sim. E de fato foi o que aconteceu. Na verdade a gente já começou a operação com lucrinho já. Legal. Já pagando e sobrando alguma coisinha. Aí, lógico, exige um investimento, exige um desdobramento de esforço dos founders para fazer o negócio acontecer, de dar energia, de pôr... de fazer eventos. Só que virou um baita centro de eventos lá, agora porque é um local mais favorável, aberto, mais favorável para uma dinâmica de eventos. A gente consegue ter outros serviços que a gente adicionou no nosso portfólio de serviços, que é a crioterapia, a sauna, e a gente tem agora uma parte mais profissional de treinamento. Então tudo isso vai reforçando a nossa tese e a gente vê que a gente está abrindo mão de uma grana a curto prazo, mas ao mesmo tempo a empresa está crescendo num pace, numa velocidade muito maior do que o investimento de 500 mil reais que a gente fez ali, sei lá, 1 milhão que a gente fizesse de investimento. Isso vai render 7 mil reais por mês para mim, hoje no CDI. Então, se eu cruzo isso com a perspectiva que eu tenho de crescimento na minha empresa, que é o meu principal motor de construção de riqueza, de equity, de uma série de outras coisas, eu entendo que faz muito sentido. É melhor assumir o potencial do dinheiro estar girando do que o retorno que ele vai trazer estando parado. Eu não quero ficar rico rápido, não preciso disso, entendeu? Eu já tenho uma segurança financeira de outros business que eu fiz. Sim. E é mais uma coisa, porque se você não tem uma educação financeira, você que é empreendedor, que está ouvindo a gente, você vai perder a oportunidade. Porque você sempre vai estar desconfortável. O menor risco que tiver, você já vai se assustar, entendeu? Então, se você quer empreender, você precisa entender que você vai tomar um certo risco. Esse risco tem que ser calculado. Se precisa de ajuda, fala comigo, fala com o Caio, a gente te ajuda a tangibilizar esse risco. Mas o fato é, você precisa tomar um certo risco. Sim. Se você não tem nenhum dinheiro guardado... O risco faz parte do jogo. Você não gosta de risco, busca outro jogo. Mas se você não tem nenhum dinheiro guardado... Sim. O seu apetite risco vai ser zero. E aí eu vou ser o primeiro a te falar, cara, nem faz isso. Guarda dinheiro primeiro, entendeu? Guarda pelo menos uns 300 conto. O cara que é médico hoje, que não tem 300 conto, pô, me desculpa, cara. Não tem como a gente entrar no jogo sem ter uma segurança. Isso aí é segurança. E aí a gente não tá falando só de risco de ruína do negócio. Tá falando de risco de ficar doente, de risco de
tem um problema familiar, de uma série de riscos Sim. que podem acontecer na nossa vida. Então, é importante a gente entender que, beleza, a gente precisa tomar certos riscos, a gente precisa ser estratégico e a gente precisa também ter um caixa. Do mesmo jeito que precisa ter caixa na pessoa física, tem que ter caixa na pessoa jurídica. Porque também fica mais confortável pra gente dar esse passo, não tirando grande dinheiro direto do meu bolso. Então, pra eu fazer essa expansão no Itaim, pra eu dar esse próximo passo, que é um passo, de certa forma, arriscado, eu não tirei dinheiro do meu bolso. Foi dinheiro Boa. do caixa da empresa, que a gente reinvestiu e manteve lá, porque a gente sabia que estrategicamente a gente ia precisar de grana para fosse expandir mais em Moema, ou fosse expandir no Itaim, E ou aí outro os bairro. sócios precisam estar bem alinhados Precisa tá bem nessa alinhado. filosofia, Precisa né? estar bem alinhado Que é nessa um jogo de filosofia. longo prazo. Exatamente. Então, a gente é Nossa. muito jovem, então é aquela coisa, eu vou terminar com aquela frase, eu acho que é do não é do Warren Buffett, é do Bill Gates. A gente superestima o que a gente pode fazer em um ano e subestima do que a gente pode fazer em 10. Show. E 10 anos passa muito rápido. Passa muito rápido. Já passou 5 anos. Nem parece que foi ontem que abriu o Limpo. Boa. E imagina, a gente já construiu uma estrutura super legal. A gente já impactou a vida de Vai fazer aniversário muita esse ano. gente. Vai fazer em janeiro, né? Janeiro. Legal, 5 anos. Janeiro. É. E daqui 10 anos, tenho certeza que a gente vai estar pelo menos na terceira ou na quarta unidade, mantendo a alegria de atender, com o propósito de continuar atendendo a galera Nossa. que tem grana e a galera que também não tem grana. Então, para você Legal. que é médico de família, que é clínico, que acha que você vai ser uma pessoa má, porque você está empreendendo, pelo contrário, você vai ter mais possibilidade de ser Ter uma empresa capitalizado com alto lucro permite você fazer coisas que não vão gerar de lucro. ter ações sociais. É, Exato. é. Gera Como- lucro emocional, gera lucro Exato. de impacto social. Isso aí Exato. é um lucro pro Brasil, no final Sim. das contas, né? Boa. Pro Brasil. Acho que é Muito legal bom, isso daí. mano. Eu sou um admirador muito grande do que vocês construíram, né? Boa. Sou um grande fã. Vamos fazer um bate-bola bem rápido aqui agora. Ping-pong. Perguntas rápidas. 3 erros principais que você considera aí no médico que está começando um consultório, uma clínica. cara. Eu acho que é não ter educação financeira mínima, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Não negligenciar o efeito que uma boa planilha tem na sua vida de organização financeira. E eu acho que o terceiro erro seria não gostar de pessoas. Porque tem gente que não gosta de pessoas e quer empreender. E não dá. Você tem que gostar de gente. Porque o tempo todo você vai estar com pessoas, trabalhando para pessoas. E eu acho que a skill número 1 para você ser bem sucedido e encontrar o que é o seu propósito como empreendedor é você ser um cara que está disposto a servir e que gosta de servir as pessoas. Então não é essa visão que a gente tem de não, o cara vai ser o pica, né? O empreendedor, vai andar de Porsche, não sei o que. Pode acontecer um dia, nada contra. Mas a maior parte das pessoas que chegaram lá são ótimas em servir as pessoas. Então, Silvio Santos, que faleceu agora. Sim. Tem várias histórias que cara, vai pra Globo, não tem problema. Você vai se desenvolver lá, você vai ter uma perspectiva diferente do que eu tive aqui, do que você teve aqui, mas eu sei que você vai voltar. E aconteceu isso com N artistas, com N pessoas, e as pessoas falam, cara, o SBT é realmente uma família, é um lugar diferente. É um lugar que Cultura, é outra, né? é outra parada, é diferente. E eu acho que pra gente construir um negócio desse, claro, guardar as devidas proporções e os diferentes níveis de mercado que a gente tá falando aqui, entretenimento e saúde, a gente precisa aprender a servir as pessoas, gostar de servir as pessoas. Então, você primeiro entrega muito, garante que a pessoa tá tendo uma transformação, e aí depois você vê como que você vai lucrar com isso. É isso, basicamente isso. Eu acho que o erro das pessoas é, puta, não tá lucrando, mas o que você tá fazendo pra entregar valor de verdade pras pessoas? Sim. Tanto pros seus colaboradores quanto pros seus clientes. Não tá fazendo nada diferente. Bom. Então não dá pra você esperar uma mágica, entendeu? Você precisa primeiro aprender a gostar das pessoas e genuinamente querer servir. Acho que isso aí é o mais importante. Massa. Um livro de negócio para um médico. Depende muito da fase da pessoa, né? Um que Eu acho marcou que- você. Eu acho que pra começar, talvez a gente pode aqui, sei lá, trazer High Output Management, que é um livro um pouco mais técnico, mais complexo. Mas eu não vou indicar esse, porque eu acho que esse é um livro mais pra quem já tá um pouquinho mais amadurecido. Eu acho que o Segredos da Mente Milionária é um livro legal pra começar, Massa. porque você consegue entender que tem muitas crenças que a gente carrega
que a gente construiu o nosso painel de governança mental na infância. Então tem muita coisa que a gente carrega com relação a dinheiro, com relação a comportamento, com relação à leitura que a gente tem das pessoas que têm ou não dinheiro, que atrapalham muito na construção de empresas, de riqueza, nessa dinâmica de acreditar que é possível ou não. Então, eu acho que esse livro, para mim, é fundamental para quem está realmente dando esses primeiros passos, ou muitas vezes já está um pouco mais avançado, mas ainda não acredita tanto nesse processo. E Massa. fica muitas vezes com essas crenças, né? Tipo, o Brasil não tem dinheiro, a galera não pode pagar, ou quem tem dinheiro geralmente faz besteira, né? Então, acho que isso aí são coisas que se aprende bastante nesse livro. Onde é que a gente encontra você? Nas redes sociais? Boa. Tem algumas aí. Você e a da Exponencial, né? @Olimpo Instituto, Olimpo.instituto, que é do Instituto Olimpo, né? Que é a empresa que a gente comentou aqui, que a gente atende atletas amadores. @Dr.Rubenchaves, que é o meu Instagram pessoal, que eu posto coisas ali de lesões no esporte e empreendedorismo. @exponencial.med, que é realmente a nossa empresa que a gente traz umas formações modulares para quem quer se aprofundar no empreendedorismo. E a gente tem uma consultoria que a gente aloca um time, especialmente para quem já está num nível de maturidade maior de empresa, tanto no digital como no consultório. Acho que eu falei tudo aí. Obrigado, mano. Tamo junto. Valeu, mano. Tamo junto aí. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Esse foi mais um Mev Hack com a nossa linha aqui de podcast sobre negócio para quem está empreendendo com medicina do estilo de vida. Até o próximo episódio.